Olá, amigos. Eu, poeta Alexandre Soares de Lima, poeta que fala sobre a importância de viver na luz do amor. Eu agradeço a todos pelo carinho de sempre curtir os meus trabalhos, as minhas poesias, e sejam bem-vindos aqui ao meu canal Poeta Alexandre Soares de Lima. E neste mês de abril, mês do meu aniversário, o episódio de Um Conto, Uma História, Uma Lição de Vida será especial. Eu vou falar aqui, resumir um pouco da minha história, partilhar aqui com todos vocês. Aproveito, peço desde já que deixe aqui a sua curtida, seu comentário, caso queiram, e inscrevam-se aqui no meu canal. Vamos lá. 22 de abril de 1976. Nasce Alexandre Soares de Lima. Desde criança, sempre envolvido em seu mundo. Filho único, apegado aos pais. Uma criança tímida. E que pouco falava. Até seus pais estranhavam o fato da criança ser quieta no seu mundo, não ser muito ativa em brincadeiras, sempre uma criança reservada. E os pais já a levaram para o psicólogo e os pais aprenderam que cada um tem o seu jeito de ser. E isso não é uma questão de... Isso não é um problema, não é uma coisa que possa causar medo, nada disso. Pelo contrário, devemos respeitar o jeito de ser de cada um. E essa criança, ela cresceu, Alexandre cresceu, foi crescendo, estudou, tomou gosto pela leitura e começou a estudar aos 4 anos, em Nilópolis, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Alexandre nasceu em São João de Meriti e morou em vários lugares do Rio de Janeiro, em vários bairros, em vários municípios da região metropolitana. E era filho único e os pais, vendo que a criança era uma criança solitária, sozinha, pegou uma sobrinha para criar. Alexandre ficou muito feliz. Essa prima, uma prima um pouco distante, mas foi criada como se fosse uma irmã, Kelly. Alexandre gostava muito, começou a estudar com ela no colégio. E a Kelly era uma pessoa uma menina que
ele gostava de estar com ela, brincar. E quando eles iam para a escola, Alexandre, que era uma criança tímida, não queria sempre estar na companhia da Kelly, porque ele se sentia à vontade para ficar com ela, porque era um mundo novo, um mundo de colégio, um mundo um pouco estranho. A criança, quando ela sai do seu mundo, que ela está acostumada na casa e ela vai para a escola, então ali ela fica, a criança que é tímida, ela fica como se estivesse fora do ninho, mas mais ou menos isso. Então a Kelly, a prima, a companhia da prima já deixava o Alexandre um pouquinho mais à vontade. Aí ele foi se soltando, foi indo aí foi crescendo, se desenvolveu e foi superando as dificuldades, a timidez. A luta de Alexandre na infância era superar a timidez. Mas ele foi em frente, ele não se deixou abater por isso. Ele, ele estudou, ele participou das atividades na escola. A festa da primavera, eu lembro que, eu não sei se hoje em dia tem, mas naquela época tinha as festividades na escola e o Alexandre estava ali. A primeira festividade foi na escola lá em Honório Gurgel, no bairro do Rio de Janeiro. Alexandre estudava numa escola chamada Colégio Walter Barros. Hoje, infelizmente, o colégio não existe mais. E lá o Alexandre foi um aluno muito querido, professora Nieta, tia Nieta. O Alexandre era o xodó da professora, porque ele era um garoto interessado, esforçado e era um aluno nota 10. Mas a timidez ainda o acompanhava e a dança lá da festa da primavera, ele travou, ele não desenvolveu a coreografia, ficou olhando para a arquibancada, para os seus pais, para a plateia, tímido. Mas no outro colégio onde Alexandre estudou, o Colégio Fluminense, em São João de Meriti, ele se desenvolveu, ele cresceu naquela festividade. Ele foi nota 10. Eu lembro, saudoso da minha infância, que saudades. A festa da primavera no Colégio Fluminense, uma festa, o tema era anos 50, eu de jaqueta preta, mascando chiclete, estilo John Travolta, com goma lina no cabelo, né? Naquela época, né, criança eu tinha mais cabelo, agora já tô sem o cabelo quase, mas é isso, pessoal. E aí veio a adolescência, né? Adolescência, depois de 12, 13 anos, tive uma namoradinha com 12 anos, mas a coisa não foi para frente, a timidez ainda me acompanhava e sem sair, eu não era uma criança de sair. Alexandre Soares, o poeta aqui que vos fala, era bem tímido. Mas na escrita eu me soltava. Então veio a fase, né? A fase a primeira namoradinha com 12 anos, que é aquele namorico de criancinha, né? De pegar na mão, de sair, aquela coisa simples, nada avançado, de Deus me livre, nada disso. Na época eu bem tímido, mas eu fui superando.
eu fui seguindo em frente. E tenho saudade dos amigos, muitos amigos, o meu amigo Jorge Henrique. Eu brincava, eu queria ser jornalista quando eu era criança. Jornalista, e eu tinha uma máquina de escrever. Os meus pais compraram para mim uma máquina, me deram de presente uma máquina, e eu brincava com essa máquina de fazer jornalzinho. Fazia um jornal, e eu até, olha só, mesmo tímido, eu queria vender esses jornais, jornal partido na máquina de papel ofício. Só que os meus pais não deixaram, e aí eles me davam a mesada e me davam um dinheirinho pelo jornal, pelo jornal. Aí era isso, eu brincava com esse meu amigo de sair nas ruas, olhando notícias, vendo alguma coisa que chamasse atenção. Às vezes esse amigo, o Jorge Henrique, ele vinha falar alguma coisa que ele viu na rua, um acidente, alguma coisa que estava chamando a atenção, aí eu escrevia. Aí isso aí já foi um passo para eu começar a iniciar na poesia, porque eu sempre fui um aluno muito bom de português. A matéria que mais gostava era a língua portuguesa, que até hoje eu gosto, né? A matéria que eu mais gosto é a língua portuguesa. E foi isso. Aí eu comecei, eu fazendo esse jornalzinho. Depois chegou a adolescência, eu por quase não sair, não me entrosar com quase ninguém, era só do colégio para casa. Às vezes os meus pais não, mas a minha mãe. A minha mãe às vezes reclamava, falava que eu tinha que sair mais, tinha que conversar, tinha que me soltar, e eu não queria. Eu queria estar sozinho no meu mundo, na minha rotina da minha vida de estudar. Aí eu ajudava às vezes final de semana o meu pai ambulante, verdureiro, vendendo banana, verdura, e eu ia lá final de semana, ajudava ele na banca. Aí dali, sabe, atendendo as pessoas, mas era uma vida assim. E o meu pai, agradeço muito ele, porque ele vendendo verdura, tudo, os meus pais, ele vendendo verdura, ele bancou o meu colégio, até eu chegar aí para a faculdade. Cheguei a cursar a faculdade de letras, com o dinheiro, o meu pai sempre pagando, minha mãe também me ajudando muito, me incentivando, e eu agradeço muito a eles. E é isso, pessoal. Aí eu comecei a escrever pensamentos. A minha mãe teve uma época que ela saiu de casa, deixou meu pai, e eu, como se diz, eu achei que eu fiquei me cobrando, achando que talvez fosse por minha causa também, mas aí, sabe, aquela coisa do adolescente, sabe, aqueles questionamentos, coisas de família. Então isso tudo, essas tristezas, essas tribulações, fez eu me refletir sobre a vida. Sabe, aí eu comecei a escrever os meus pensamentos, e dali foi um pulo para a poesia. A poesia que eu faço até hoje, o poema do Olhar Fixo na Alma, começando com a Engrenagem. Engrenagem, foi muito bom esse livro, esse primeiro livro, Engrenagem, porque eu já estava na faculdade de letras. Aí a professora, eu agradeço muito a ela, a professora Lenice, da faculdade de letras lá de Nova Iguaçu. Eu tímido, né? E ela descobriu, eu mostrei para ela meio tímido que eu era poeta, que eu estava fazendo poesias, então ela gostou muito dos meus trabalhos, dos meus poemas. Aí ela fez a noite de autógrafo.
e esse livro, o meu pai bancou esse livro. Meu pai, com o dinheiro das verduras dele, bancou, fez meu primeiro livro, foi um patrocínio, como as pessoas falam, né? Foi patrocinado. Então, o meu pai, ele fez esse livro, teve a noite de autógrafo e a professora, lá no auditório da faculdade, ela colocou os meus livros, fez uma mesa, teve bolo, refrigerante, uma coisa que eu nem sabia que ia ser desse jeito. Até o meu pai se surpreendeu. Ele foi lá e as pessoas, os alunos declamando meus poemas. É pena que eu não tenho, né? Na época ainda não tinha essa coisa da a internet, de vídeo, não tinha isso. Mas eu queria ter essa recordação, mas eu só tenho ela na minha memória, na minha mente. Eu não tenho, assim, nenhuma foto, é uma pena. Aí eu, eu teve essa noite de autógrafo, cada aluno falando um poema meu, recitando meus poemas. A professora, eu até humildemente, né, eu sei que eu não sou merecedor, mas a professora sempre me elogiou, falando que os meus poemas têm um jeito como o de Carlos Drummond de Andrade, como me comparando a Carlos Drummond de Andrade, a Mário Quintana, e eu fiquei muito feliz por esse carinho. Aí eu recebi uma placa, eu até não, outra hora, outro vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês aqui a minha placa a homenagem que eu recebi pela noite de autógrafo do meu livro lá na Faculdade de Letras. Então eu fico muito feliz pelo carinho de todos vocês, meus amigos. Eu estou aqui contando aqui um pouco da minha história e eu agradeço a Deus e de 7 anos para cá eu tenho me soltado mais, porque esse canal aqui que eu fiz, o canal do YouTube, é aqui em cada vídeo, eu sempre criando na hora as poesias. Então vocês podem, cada poema é a sinceridade, eu não estou inventando, eu não estou mentindo, como vocês me veem aqui no vídeo, o meu jeito a minha visão de mundo é o que eu sou realmente. Então, fico muito feliz pelo carinho de todos vocês. Paz, beijos. Espero que tenham gostado da minha história, hein? Viva o amor, viva a poesia. Inscrevam-se aqui no meu canal. Deus abençoe a todos. Para louvar a Deus, para glorificar a Deus, a minha vida está em agradar a Deus, que me concede a vida. E dela eu faço poesia todo dia para iluminar, para testemunhar a maravilha de Deus no meu viver. A minha poesia é para Deus, em primeiro lugar, e para todos vocês, a minha mensagem de esperança e que a felicidade está em não aceitar a distância de Deus. Devemos estar juntos com Deus.